sejam todos bem-vindos à formação A Misericórdia de Deus em Suas Obras, do livro do bem-aventurado Padre Miguel Sopótiko. Essa formação dá continuidade ao que nós começamos no 19º Congresso Nacional da Divina Misericórdia. Nós estudamos os 10 primeiros capítulos do livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras. E agora essa formação dará continuidade a essa obra incrível do Padre Miguel Sopótiko. Então, aproveita, já segue a gente nas redes sociais do Santuário da Divina Misericórdia, tanto no YouTube, Facebook quanto Instagram. Acompanhe, divulgue para os seus amigos e os seus familiares para ninguém perder essa formação incrível do bem-aventurado Padre Miguel Sopótiko. E você pode já aproveitar e adquirir esse livro se você ainda não adquiriu, A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Você pode adquirir na nossa loja virtual, loja.misericordia.org.br, ou alguma livraria perto aí da sua cidade, da onde você mora. Tem nas Vozes, Livrarias Paulinas, Paulos, ou até mesmo na Canção Nova, ou na lojinha aí da sua paróquia, você pode adquirir A Misericórdia de Deus em Suas Obras. E durante toda essa pregação, se você tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer um comentário aqui nas nossas redes sociais que a gente vai responder. Ou também você pode mandar um e-mail com a sua dúvida, a sua questão, para o comunicação@divinamisericordia.com.br ou para o nosso WhatsApp, que é o 041 998336739. Então mande a sua pergunta para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que em outra oportunidade nós iremos responder em outro vídeo. Essa é a segunda formação, A Misericórdia de Deus em Suas Obras. E quem estará conosco é o Padre Eli, da Congregação dos Padres Marianos. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Gabi, pela acolhida. Também quero acolher, em nome da nossa comunidade, do nosso santuário, todos os devotos da misericórdia que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo através das redes sociais, que junto conosco se sentem responsáveis por divulgar esta obra de misericórdia. Então, hoje nos preparamos para este segundo encontro de aprofundamento após o congresso, novamente comentando os capítulos 11 a 23 do livro do Padre Miguel Sopótiko, A Misericórdia de Deus em Suas Obras. E vale recordar que neste livro, o Padre Miguel, ele faz um aprofundamento teológico sobre a misericórdia. Nós nos lembramos, os devotos da misericórdia sabem, que foi difícil para que esta devoção fosse aceita até mesmo dentro da igreja. E o Padre Miguel, conhecendo Faustina, conhecendo as mensagens de Jesus misericordioso, ele, como um grande teólogo que era, tomou para si esta missão: explicar teologicamente o que é a misericórdia, a importância da misericórdia de Deus na nossa vida, como Deus age na nossa vida através da sua misericórdia. E é o que nós estamos tentando aprender, compreender, lendo, aprofundando este livro muito importante para todos os devotos. Um livro teológico que nos ajuda a compreender a mensagem de Faustina. Na verdade, o Padre Miguel, ele nos apresenta a mensagem de Jesus a Faustina de um outro ponto de vista, aprofundando os temas bíblicos, as passagens bíblicas, a vida de Jesus. A vida de Jesus que fala diretamente à nossa vida. Então, o Padre Miguel, neste livro, ele também comenta o Evangelho a partir do ponto de vista da devoção à misericórdia de Deus. Misericórdia. Por isso é muito importante que nós conheçamos, aprofundemos cada vez mais esta obra do Padre Miguel, que se tornou um grande apóstolo da misericórdia. Na conferência anterior, eu apresentei uma visão geral desses capítulos 11 a 23 do livro do Padre Miguel, que iniciava com a anunciação do anjo Gabriel a Maria e ia até a explicação do encontro com Jesus com a mulher samaritana. Para quem não acompanhou, não teve oportunidade ainda de assistir, com certeza pode encontrar este vídeo nas nossas redes sociais, especialmente no nosso YouTube. Então hoje falaremos de maneira especial, nesses capítulos, de 3 personagens.
3 personagens essenciais para que nós possamos compreender a misericórdia de Deus, como Deus age na nossa vida através do seu amor. E esses personagens são a Virgem Maria, São José e São João Batista, que todos nós, na verdade, já conhecemos. Conhecemos, mas podemos dizer, precisamos conhecer mais ainda, mais ainda. Conhecemos, mas conhecemos pouco. E o Padre Miguel nos dá esta oportunidade de aprofundamento da nossa fé, através do exemplo de Maria, de José e de João Batista. E comecemos falando da Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus. Ela que recebeu de Deus uma graça inigualável. Nós nunca poderemos, talvez, compreender o tamanho desta graça. Não poderemos. Mas o pouquinho que nós pudermos entender será importante para a nossa vida, porque assim poderemos imitar Maria. Como ela, estaremos mais capazes de abrir o nosso coração para este dom de Deus, que é a misericórdia. O Padre Sopótico, no livro, ele fala sobre a Imaculada Conceição. E ele diz que a Imaculada Conceição é a resposta de Deus diante do mundo depravado. A Imaculada Conceição é a resposta de Deus diante do mundo depravado. Eu gostaria de ler algumas palavras do Padre Miguel, escritas no livro, a respeito desta condição de pecado pela qual vivia o mundo. Assim nos diz Padre Miguel sobre aquilo que os homens viviam há 2000 anos atrás. Reinava a mais terrível devassidão moral. A humanidade mergulhava em crimes cada vez mais horríveis, apagando em si não apenas os vestígios da filiação divina, mas inclusive pisoteando sua dignidade humana. E ele continua: a vida familiar afrouxava-se cada vez mais. A esposa tornava-se escrava do marido e os filhos ficavam, muitas vezes, sem proteção. Existia até mesmo o costume, reconhecido em lei, de abandonar as crianças. E o Padre Miguel dá um exemplo concreto de toda essa devassidão, dessa vida de pecado. Ele se recorda que o rei Herodes assassinou a própria mãe e os próprios filhos. Vejam só a que ponto chegou, a que ponto pode chegar o homem, o ser humano, quando exclui Deus da própria vida. Ao ponto de ter coragem de mandar assassinar a própria mãe e os próprios filhos. Por quê? Para garantir, para se perpetuar no poder. Por ganância. A ganância do homem que apaga esses vestígios de humanidade. Que apaga a graça de Deus na nossa vida. Ou melhor, que esconde essa graça de Deus na nossa vida. Caros irmãos e irmãs, o Padre Miguel está falando de uma realidade vivida há 2000 anos atrás. Mas se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, será que é diferente? Será que não acontecem os mesmos pecados? Os mesmos crimes? Irmãos que se odeiam? Filhos que abandonam os pais? Pais que abandonam os filhos? Homens que fazem de tudo apenas para se garantirem no poder, para ter poder nas próprias mãos, capazes de matar o próprio irmão. Infelizmente, estamos cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, e talvez outros
ainda piores, ainda piores. Por isso podemos falar com toda convicção: a Imaculada Conceição foi, é e continuará sendo a resposta de Deus ao mal que há no mundo, a resposta de Deus ao pecado. Olhando para Maria, nós podemos contemplar o projeto de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus é que também nós fôssemos imaculados, sem pecado, fortes, resistentes à tentação. Mas sabemos que infelizmente não é a nossa realidade. Não porque Deus não quer, mas porque nós não sabemos muitas vezes utilizar este dom chamado liberdade que o Senhor nos deu. A liberdade que Deus nos deu para que nós pudéssemos caminhar até Ele, abrir a cada dia o nosso coração à sua graça misericordiosa. Mas, como Adão e como Eva, tantas vezes nós nos utilizamos desta liberdade para nos sentirmos importantes. A Imaculada Conceição é a resposta de Deus ao mal que existe no mundo. É o projeto original de Deus para toda a humanidade. E Deus quer continuar este projeto. Quer continuar. Ele quer que nós ainda sejamos como Maria, que possamos escolher este caminho, permitir que o Senhor haja em nós com a sua misericórdia, como Maria permitiu. Maria também era livre, mas ela permitiu. Ela deu o seu consentimento a Deus. Na visitação do anjo Gabriel a Maria, o anjo a chama de cheia de graça. Ave cheia de graça. O padre Sopótico diz que é por isso que em Maria nós não encontramos nenhum pecado. O padre Sopótico afirma que a graça e o pecado não podem coexistir juntos. A graça e o pecado não podem coexistir juntos. E Maria, durante toda a sua vida, permaneceu cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. Nós falamos na conferência anterior, é que a misericórdia de Deus preenche o vazio que há em nós. Preenche a nossa misericórdia. Ou desculpe, a misericórdia de Deus é o amor que preenche as nossas misérias. Aquilo que falta em nós. No caso de Maria, desde a sua concepção, ela já era preenchida desta graça. A graça da misericórdia divina. E por isso, na vida de Maria não existia lugar para o pecado. Não existia. Maria era plena da graça de Deus. Por isso, ela não deu espaço para o pecado. Isto nos faz lembrar uma bela frase de São Luís Grignon de Montfort, quando ele escreve no seu tratado: Deus reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Depois, Deus reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Quando nós ouvimos esse nome, Virgem Maria, nós nos recordamos, alguém que é plena da graça de Deus, alguém que não foi tocada pelo pecado, alguém que escolheu a cada dia viver sob a proteção do Altíssimo. Caros irmãos e irmãs, então na Virgem Maria nós podemos contemplar esta plenitude das graças da misericórdia divina. Maria plena das graças da misericórdia de Deus. E uma das coisas mais bonitas que nós vemos quando olhamos para Maria é ver como ela deu o seu livre consentimento à ação de Deus na sua vida. Recordando, Maria era livre. Ela poderia ter dito, não quero.
Mas ela compreendeu a importância daquele momento. Compreendeu que nós éramos necessitados de misericórdia. Ela já era cheia, já era plena da misericórdia de Deus. E ela sabia que também nós, homens e mulheres pecadores, fracos, cheios de miséria, também precisávamos beber desta fonte de misericórdia. E por isso, com coragem, de coração aberto, Maria disse: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim. Eis aqui a serva do Senhor. Maria deu o seu consentimento a Deus. Isto que é belo, é belíssimo. Então, com o seu sim, Maria também se torna a mãe de misericórdia, a mãe de Deus. E esta é a dignidade de Maria. Maria é mãe de Deus, é mãe de Jesus. É um mistério tão grande que nós não podemos compreender, mas contemplamos de todo o coração. É um mistério que toca o nosso coração. E com o sim de Maria, o que aconteceu? A encarnação de Jesus. Vejam, Deus permite a Maria a graça de ser acolhida na família divina, de participar da vida de Deus. Maria, tornando-se mãe de Jesus, participa da vida de Deus. Que grande graça! O padre Sopótico recorda que esta participação de Maria na vida divina acontece em 3 dimensões. Porque Maria se torna filha escolhida de Deus Pai, mãe amorosa de Deus Filho e esposa amada do Deus Espírito Santo. Filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. E aqui nós compreendemos porque Maria era realmente cheia de graça. Dizer que Maria era cheia de graça significa dizer que Maria era cheia de Deus. Cheia de Deus. E onde está Deus, não existe pecado. Deus é santo, santo, santo. E Maria viveu esta santidade dentro do seu coração. Mas também precisamos nos recordar que, sendo mãe de Jesus, Maria também se torna nossa mãe, porque Jesus é nosso irmão. Maria é nossa mãe, uma mãe no sentido sobrenatural. E da mesma forma que ela gerou Jesus no seu ventre, ela quer nos gerar também para esta vida sobrenatural. Dizer vida sobrenatural não significa dizer uma vida longe da terra, uma vida no além. Não, é já aqui. Filhos de Maria, nós podemos ter este contato direto com o nosso Deus, como ela teve. Maria nos ensina a abrir o nosso coração à misericórdia de Deus. E logo após a visita do anjo, Maria inicia esta sua atividade como mãe de misericórdia, quando ela vai visitar a sua prima Isabel. O que Maria faz, é o que todo devoto da misericórdia é chamado a fazer. Ela leva Jesus para abençoar Isabel, Zacarias e especialmente para abençoar João Batista, que está no ventre de sua mãe. Isabel compreende a grandeza daquele momento, compreende a grandeza da misericórdia de Deus que age na vida de Maria. E por isso, Isabel a chama bem-aventurada. Tu és bem-aventurada, ó Maria. Tu és feliz porque acreditastes na palavra do Salvador. Acreditastes na promessa do nosso Deus. Maria é mãe de misericórdia. Por isso, Beato Miguel Sopótico recorda que Isabel é a primeira devota de Maria.
a primeira devota da Virgem é Isabel, porque foi a primeira a reconhecer sua extraordinária santidade. Isabel nos ensina que a devoção a Maria precisa ser, ao mesmo tempo, interior e exterior. Interior porque precisa nascer de dentro do nosso coração, de dentro do nosso ser. Nós precisamos sentir dentro do nosso coração este amor de Maria, mas também precisa ser uma devoção exterior. Porque nós precisamos também dizer ao mundo, Maria é nossa mãe. Precisamos manifestar esse amor em palavras e ações. E após ouvir a saudação de Isabel, que a chama bem-aventurada, Maria também responde. Responde com uma das mais belas orações que nós encontramos na Sagrada Escritura, que é o Magnificat. O Magnificat de Maria. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Neste canto de louvor de Maria a Deus, por 2 vezes ela fala da misericórdia divina. Primeiro ela diz que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre os que o temem. E depois ela diz que Deus acolheu Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Maria canta o amor de Deus. E este não é um canto do passado, não. É um canto do presente. Nós precisamos continuar cantando o Magnificat junto com Maria. Porque a misericórdia de Deus continua sendo derramada sobre nós. E assim será de geração em geração. Cheios de amor, cheios do Espírito Santo, a cada dia, junto com Maria, nós podemos dizer, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu espírito glorifica meu Deus, que é o meu Salvador. E Deus continua se recordando de nós miseráveis, de nós pecadores, em sua misericórdia, que é infinita, que é eterna. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez repito, Maria é mãe de misericórdia, que leva Jesus para abençoar. Abençoar Isabel, abençoar Zacarias, abençoar João Batista. Este mesmo serviço, esta mesma missão que ela desempenha na nossa vida como mãe de misericórdia. A cada dia Maria quer trazer o seu filho para nos abençoar. Quer trazer. Isabel abriu as portas da sua casa para Maria. E nós? Também precisamos fazer o mesmo. Abrir as portas do nosso coração, da nossa família, para Maria. Ela é mãe de misericórdia, ela é um dos sinais mais fortes da presença da misericórdia de Deus na nossa vida. E nós podemos também ver isso nas bodas de Caná, porque também ali Maria age como mãe de misericórdia. Talvez um dos relatos da Bíblia, dos Evangelhos, que nós católicos gostamos mais. Maria que intercede para que Jesus intervenha, para que Jesus abençoe aquele casamento, porque estava faltando vinho. Eles não têm mais vinho. Fazei o que ele vos disser. São as palavras de Maria. O padre Sopótico diz que o pedido de Maria, quando diz a Jesus que o vinho tinha acabado, tem 3 características: a modéstia, a delicadeza e a confiança. Modéstia, delicadeza e confiança. E essas são, na verdade, as características de Maria, da sua vida inteira. Na vida inteira, Maria foi modesta, foi delicada, confiou em Deus. Veja, sem criar alarde, sem criar nenhum desespero,
ela se dirige a Jesus, seu filho, com toda a confiança de que ele poderia resolver aquela situação difícil. Ninguém se deu conta daquilo que estava acontecendo. Maria sim, porque é mãe de misericórdia. Ninguém se deu conta, a não ser aqueles servos que ajudaram Jesus, do milagre que tinha acontecido pela intercessão de Maria. Nas bodas de Caná, nós podemos ainda perceber outra característica de Maria como mãe de misericórdia. Maria sempre se antecipa, sempre. Maria sempre se antecipa. Antes que aconteçam os problemas, ela já está intercedendo por nós. Vejam, os noivos nem sabiam que tinham faltado vinho. Os pais do noivo não perceberam que tinha faltado vinho. O mestre-sala, aquele que era responsável pela festa, não tinha percebido que estava acabando o vinho. Mas Maria, antecipando-se, percebeu. Porque ela tem um olhar de mãe. Podemos dizer, Maria aprendeu a olhar, a perceber a realidade a partir dos olhos de Deus. Deus sabe quais as faltas que existem na nossa vida, quais as nossas misérias, aquilo que nós mais precisamos. E Maria, nos olhando com os olhos de Deus, também é capaz de perceber aquilo que nos falta. E por isso ela intercede por nós, antecipando-se. Ela intercede para que o seu filho possa preencher a nossa miséria com a sua misericórdia. E o Padre Miguel diz ainda, é que neste milagre podemos ver também o grande amor e respeito que Jesus tem para com sua mãe. Jesus amava e respeitava Maria. E outra pessoa a quem Jesus amava e respeitava era José. José, que sempre esteve ao lado de Maria, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele também foi cumulado de bênçãos de misericórdia. Cumulado. Os evangelhos falam um pouco de José. Especialmente quando fala são os momentos de crise. Quando soube da gravidez de Maria, quando não tinha um lugar para eles nas hospedarias em Belém, quando precisou fugir para o Egito. Momentos de crise. Mas com certeza José, junto com Maria e Jesus, também viveram momentos belíssimos de felicidade. Belíssimos. Podemos apenas imaginar, né, aquela família, Jesus, Maria e José. A harmonia, o amor que os unia. Amor. Eles em tudo viveram o amor. A Sagrada Família. Caros irmãos, desde a conferência passada, estou afirmando que a miséria é uma espécie de vazio causado na nossa vida pela falta de algo. Por exemplo, o vazio causado pelo pecado. Quando nós pecamos, especialmente um pecado grave, é como se nós nos afastássemos de Deus e da sua graça. Isso é a miséria. Quando falta Deus na nossa vida, é a miséria maior que nós podemos viver. José não pecou. José era um homem santo. No entanto, imaginem o vazio que ele sentiu quando soube da gravidez de Maria. Quando soube que Maria poderia, talvez, ter traído José, que já era o seu esposo. Imagine esse vazio na alma de José, no seu coração. Mas na verdade parece que José não queria acreditar que Maria pudesse ser capaz de traí-lo. Por quê? Porque José conhecia Maria, sabia que era uma mulher santa, uma mulher cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. José não acreditava, não queria acreditar que Maria tivesse traído a sua confiança, traído
o seu matrimônio. Por isso, ao invés de denunciá-la para que Maria fosse apedrejada, o que José fez foi dormir. Simplesmente foi dormir. Deu espaço para que Deus pudesse agir na sua vida e preencher aquele vazio, sanar aquela dúvida. O que acontece? Deus vem ao encontro de José. Ele revela que realmente Maria é fiel, que Maria é santa, porque ela tinha concebido pela ação do Espírito Santo. Deus preenche José com a sua misericórdia. Preenche o vazio que existia naquele momento no coração de José. O Beato Miguel Sopótico fala pouco também de José, nesses capítulos do 11 ao 23. Mas o que ele nos apresenta mostra como José foi realmente um grande homem, um homem santo. O Padre Sopótico destaca algumas características de José, para que podemos compreender quem foi este homem. Ele diz: José foi obediente a Deus. Por 4 vezes em sonho, Deus disse que José deveria fazer, e José cumpriu, obedecendo à voz do Senhor. José confiava na misericórdia. Por exemplo, ele partiu para o Egito sem nenhuma estrutura, sem saber o que iria enfrentar, quem iria encontrar. Mas teve coragem de partir, porque confiava na misericórdia e na providência divina. Confiava que Deus não iria deixar faltar nada para ele, para Maria e para Jesus. José também era um homem paciente. Ele sabia esperar com perseverança. E José sabia utilizar todas as suas qualidades naturais. Por exemplo, nos momentos de dificuldade, ele sempre colocava os seus dons em prática. Quando não encontraram um lugar na hospedaria, o que José fez? Com certeza, ele providenciou com as suas próprias mãos um lugar confortável, onde Maria pudesse dar a luz a Jesus, ao seu filho. E também preparou, com os materiais simples que encontrou naquele lugar, aquela manjedoura, que foi o primeiro berço de Jesus. Caros irmãos e irmãs, e não podemos esquecer que estamos vivendo, que estamos celebrando um ano dedicado a São José. Ano que se iniciou no dia 8 de dezembro de 2020 e vai até 8 de dezembro de 2021. Este ano foi instituído então pelo Papa Francisco para que pudéssemos comemorar os 150 anos da proclamação de José como padroeiro da Igreja. São José, protetor da Igreja Católica, nosso protetor. Então este é um tempo especial, para proclamarmos, para clamarmos a proteção e a intercessão de José a nosso favor, na nossa vida. Mas não apenas pedir os seus favores, porque também somos chamados a imitar o seu exemplo, exemplo de confiança na misericórdia de Deus. José confiou na misericórdia e nós também, a seu exemplo, somos chamados a confiar. No documento que instituiu este ano santo, o Papa Francisco diz que José amou Jesus com amor de pai. Vejam, José não era pai biológico de Jesus, mas o amou como um verdadeiro pai, um coração de pai. E depois o Papa elenca diversas características da paternidade de José. José é o pai amado, amado por Maria, amado por Jesus e amado por nós cristãos. E José também é um pai que ama. José é um pai na ternura. Ele ensinou Jesus a dar os primeiros passos, segurando pela mão.
José é pai na obediência à vontade de Deus. É um pai no acolhimento. Ele recebeu Maria como sua esposa e Jesus como seu filho, sem colocar condições. José é um pai com coragem criativa. Foi nele que Deus confiou para que fosse o protetor da Sagrada Família. José é um pai trabalhador. E ele ensinou Jesus, seu filho, este belo ofício de carpinteiro. E também o ensinou o valor e a dignidade do trabalho. José, por fim, é um pai na sombra. Pai na sombra. O que significa? Significa que José é para Jesus, mas também para cada um de nós, esta sombra de Deus. Sombra de Deus na nossa vida, ou seja, é a imagem da presença de Deus na nossa vida. Deus cuida de cada um de nós através de José. Um pai que é sempre presente, que nunca abandona o seu filho. Caros irmãos e irmãs, então Deus confiou em José para ser pai adotivo do seu filho. E por isso também nós podemos confiar de olhos fechados nesse homem santo, no esposo de Maria. É interessante que continuamente nós falamos que nós precisamos entrar na escola de Maria. Isso é verdade. Maria é nossa mestra. Mas também José é nosso mestre. Ele também quer e pode nos ensinar como confiar em Deus sem medo. Como acolher Jesus e Maria na nossa vida sem medo. Santa Faustina também tinha uma grande confiança em São José. Ela diz no seu diário, lá no número 1203, que São José lhe disse que era muito favorável à obra da misericórdia. E São José prometeu a ela a sua especial ajuda e proteção. Mas não é uma promessa apenas a Faustina, é uma promessa a todos os devotos da Divina Misericórdia. São José nos oferece, nos promete especial ajuda e proteção. E Faustina ainda escreve: todos os dias rezo as orações recomendadas a mim por São José e sinto a sua especial proteção. São José foi e continua sendo para nós um sinal que aponta para a necessidade da confiança na misericórdia de Deus. Que possamos, como ele, confiar. E por fim, falemos de João Batista, este outro homem cheio do amor de Deus, da sua misericórdia. Falamos na primeira conferência do nome Jesus, que significa Deus salva. Também o nome de João é muito significativo, porque significa Deus é misericordioso. E esta é, na verdade, a vocação de João Batista, anunciar para cada um de nós o caminho para nos encontrarmos com a misericórdia de Deus. Que caminho é esse? O caminho da penitência. O padre Sopótico diz que João Batista era um homem forte e corajoso. E o seu ministério deu muitos frutos. Por quê? Porque era um homem santo, forte, corajoso e santo. E ele continua sendo para cada um de nós este sinal que nos aponta a misericórdia de Deus. A mensagem de João é essencialmente um chamado à conversão. Veja, no momento em que os judeus esperavam um Messias que os libertasse do jugo dos romanos, um libertador político, João anuncia um libertador do pecado. Anuncia que Jesus é aquele que nos liberta do jugo do pecado. E é essencial que nós continuemos a escutar a sua mensagem para compreendê-la melhor. João Batista nos recorda que a nossa libertação precisa começar por dentro, pelo nosso coração. Libertação do nosso coração, para que em nós se crie este espaço que Deus quer preencher com a sua misericórdia.
Caros irmãos e irmãs, João desempenhou um papel muito importante, muito importante. Mas ele sabia qual era o seu lugar na história da salvação. Ele deixou bem claro que ele não era o Cristo, que o Cristo era outro, era o Filho de Deus. E por isso escutamos frases suas como estas: importa que Jesus cresça e eu diminua. Importa que Jesus cresça e eu diminua. E também por isso o padre Sopótiko diz que o momento mais importante da vida de João Batista, do seu ministério, é quando seus discípulos o abandonam para começar a seguir Jesus. E vejam, mesmo sendo, entre aspas, abandonado pelos seus discípulos, não vemos em João nenhuma frustração, nenhum ressentimento. Porque, na verdade, ele sabia e ele trabalhava para que os seus discípulos, que os seus seguidores, se tornassem seguidores de Jesus. Esta era a sua missão, esta era a sua alegria. E esta deve ser a missão de cada apóstolo, de cada devoto da Divina Misericórdia. Ganhar almas para Jesus, ganhar discípulos para Jesus. João sofreu uma morte terrível, como nós sabemos. Mas ele partiu em paz. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão. Experimentou e deu testemunho da misericórdia. Caros irmãos e irmãs, então é olhando para essas três pessoas, esses três santos, a Virgem Maria, São José e São João Batista, que nós somos convidados a seguir a nossa vida, de também nos tornarmos testemunhos de misericórdia. Eles receberam misericórdia e foram misericordiosos, misericordiosos. Que também nós possamos seguir o exemplo desses três santos, santos que beberam na fonte da misericórdia. E nós queremos concluir este nosso encontro, esta nossa conferência, com a oração a São José. Oração com a qual o Papa Francisco conclui o documento Patris Corde, o documento que proclama, que recorda que São José é nosso padroeiro. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Padre Eli, por essa segunda formação, a misericórdia de Deus em suas obras. Muito obrigado pela sua participação. E agora eu também quero dar um aviso. Se você ainda não é um devoto da Divina Misericórdia, você pode se tornar através do nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa obra de evangelização. Nos ajude a continuar a realizar essa obra de evangelização. Você pode mandar uma mensagem para a nossa colaboradora Renata, que ela irá fazer o seu cadastro. Então mande uma mensagem para a gente no 041 995 25 79 37. E eu quero lembrar que toda essa formação do bem-aventurado Padre Miguel Sopótiko é baseado no livro dele, A Misericórdia de Deus em Suas Obras. Então, se você ainda não tem esse livro, vale a pena você adquirir pela nossa loja virtual, loja.misericordia.org.br, ou alguma livraria perto da sua casa, Livraria Vozes, Paulinas, Paulos, ou até mesmo na Canção Nova, ou na loja da sua paróquia. Então, adquira o livro A Misericórdia de Deus em Suas Obras, do livro do Padre Miguel Sopótiko. E muito obrigado pela sua participação nessa segunda formação. Muito obrigado, Padre Eli, e gostaríamos de terminar com a bênção. Muito bem, mais uma vez agradeço a todos os devotos da misericórdia. Obrigado pela companhia de vocês. Vocês são a razão
Vocês, especialmente vocês, nossos colaboradores, são a razão que nos dão este incentivo para continuar a divulgar a misericórdia de Deus. Então, peçamos a sua bênção pela intercessão dos santos, os santos misericordiosos, para que nós também possamos nos tornar testemunhas da misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Miguel Sopótiko, de Santa Faustina e de Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.